Olá, estamos aqui com o Motorola Moto G8 e vamos ver como você faz para ter duas redes sociais iguais ao mesmo tempo e com contas diferentes funcionando de forma independente uma da outra. No caso aqui do Motorola, vamos precisar, no caso, instalar um aplicativo para fazer essa clonagem, né, do aplicativo de rede social que você deseja, e não só com rede social, mas também funciona com outros aplicativos, tá? Mas fica aqui, no caso, a primeira dica, que é, se você for somente clonar o WhatsApp, você não tem interesse em clonar outras contas, como no caso Instagram, Twitter, enfim, e nem Facebook, né? Se você quer somente ter dois WhatsApp, não precisa, no caso, fazer clonar os apps, né? Ou fazer o dual app. Você, no caso, pode simplesmente, ter o WhatsApp comum, tá? O que você já usa aqui, então você já tem o seu WhatsApp principal. E se você quer ter um segundo WhatsApp, você pode. No caso aqui, você abre a Play Store e aqui você vai digitar aqui, WhatsApp, tá? Então aqui, ele vai procurar pro WhatsApp, você vai, no caso, procurar o Business, WhatsApp Business. Você clica nesta opção e você instala o WhatsApp Business. Você não precisa ter duas contas, no caso, fazer o clone, né, para ter duas contas do WhatsApp. Por quê? O WhatsApp Business, você vai configurar ele como se ele fosse um pessoal. Esse daqui, ele fala que é para empresa, mas você pode ter normalmente aí, no caso, o Business. Você pode ter até para uso pessoal Business. Então, você consegue ter normal 2 chips. Então, aqui no caso, 2 contas, né? No caso, você pode, então, instalar a primeira, você pode ter aqui no WhatsApp comum, você já tem o seu número, o seu primeiro número, e aqui você, com outro número que pode estar aqui no chip, o chip pode estar aqui no aparelho ou não, você abre aqui o WhatsApp Business e você vai configurar, como se ele fosse o seu número normal, tá? Não tem nenhuma diferença e você vai ficar com 2 WhatsApps funcionando de forma independente, tá? Então, você tem 1 e 2, e se o chip do segundo não tiver aqui no Motorola, não tem problema, tá? Você pode estar com o chip em outro aparelho, ele vai mandar um SMS no outro aparelho, você vê o SMS, coloca aqui nele e ele vai funcionar normalmente, mesmo que o chip não esteja no Motorola, tá? Aí, no caso, digamos que você queira fazer, então, o dual app com o Instagram, o Twitter, o Facebook, entre outros aplicativos. Você pode, mas como? Como nós não temos aqui, então, no caso, nativamente esse recurso, a gente vai, então, instalar aqui, o Parallel. Aí, no caso, você vai digitar aí Parallel, assim, tá? E você já pode até digitar aqui, Space 64 bits. Você pode até instalar já o 64 bits suporte, tá? Vou instalar aqui ele. E depois aqui, no caso, você vai escolher o Lite, tá? Então, ele tem várias opções, eu vou procurar aqui de novo. Eu vou apagar aqui. E eu quero instalar o Lite. Por que eu tenho que instalar os 64 bits primeiro? Porque a maioria dos aplicativos são 64 bits. Então precisa ter, no caso aqui, o plugin, né? Aquele outro de 64 bits junto para funcionar, senão não funciona. Eu vou instalar aqui então, Parallel Space Lite, tá? Então você instala o Lite junto, no caso, com o plugin de 64 bits para ele ser compatível. No caso aqui, você vai instalar o Parallel 64 bits e o Parallel Lite, tá? Aí, no caso, o que você vai fazer? Você vai abrir, então, aqui o Parallel e aqui, no caso, depois você vai clicar em Agree e Continue, depois Continuar, durante o uso do app, Permitir, e depois aqui, ele vai estar criando aqui, você clica em Começar, ele já vai pedir quais aplicativos você quer clonar. Se você não quer clonar, por exemplo, o YouTube, você deseleciona. Você pode desselecionar essas opções. Então, você, digamos que queira clonar o WhatsApp, Facebook, no caso aqui o Instagram e o Twitter. Então você seleciona todos que você deseja, pode até ser o YouTube também, e você pode clicar aqui, adicionar ao Parallel Space. Se você não instalar, aí você clica aqui, em aceitar. Se você não instalar aquela parte de 64 bits, ele vai pedir para instalar agora, tá? Então eu já fui lá e já instalei primeiro ele para não pedir mesmo aqui, ok? E agora, você vai ter, no caso, aqui as suas redes sociais, as primeiras funcionando normalmente, tá? E quando você quer abrir a sua segunda conta, você abre o Parallel, abre, no caso aqui, por exemplo, o Facebook, clica aqui no caso em instalar agora, instalar, ele vai instalar então, novamente ele pediu aqui, o suporte, você volta, vou voltar aqui, vou abrir novamente aqui, e daí aqui, agora sim, você clica aqui em ir para o app, clica aqui no Facebook e ele vai abrir o Facebook. Tem um pouquinho de propaganda, mas funciona muito bem, não precisa, se você, não quiser ter, no caso, propaganda, aí você vai instalar, você pode adquirir a versão Pro deles, mas a propagandinha é mínima e você consegue utilizar perfeitamente, tá? O Instagram, a mesma coisa, ele vai abrindo o Instagram e você pode colocar a sua conta aqui. Sempre quando você for usar, no caso, então você usa. Ele vai abrir o Instagram agora, No caso, quando você aguarde um momento, pronto, o Instagram já posso entrar com alguma conta. Quando você fizer, no caso, que você logar aqui, ele já vai ficar sempre logado. Você não vai precisar ficar logando, tá? Ele sempre vai estar logado já. Então aqui vai funcionar as principais sua. Quer abrir a próxima, você abre aqui e ele vai abrir normalmente. Ele abre uma propagandinha quando você vai abrir o Parallel.
aqui no caso nem abriu na segunda vez, e você abre, ó, aí ele já vai abrir direto, tá? Abrindo, se você já logou antes, ele já abre com a conta logada aqui, tá? Então é desta forma que você duplica várias redes sociais, inclusive outros aplicativos, aqui no Motorola Moto G8. Este vídeo te ajudou? Então deixe um comentário dizendo funcionou, para mim saber que este método ainda está funcionando, e se não funcionou me fale também, ok? Ah, e deixe uma joinha neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!